E aí, meu amigo e minha amiga, sou o Lucas do Universo Discreto e nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês um pouquinho sobre morfologia matemática usando Python e OpenCV. Essa é uma técnica que acaba sendo muito útil para fazer pequenos tratamentos na imagem para a gente obter resultados melhores depois, mas antes até de entrar propriamente dito no assunto, eu não queria deixar de passar pelos recadinhos de sempre. Como eu falei no começo, eu sou o Lucas e esse é um canal que o foco dele é computação, desde a parte mais técnica, profunda, desde alguns vídeos menos aprofundados, mais simples para todo mundo, mas esse vídeo aqui que você está assistindo, ele é parte dessa playlist de vídeos mais profundos, vídeos mais detalhados, com a parte mais técnica de programação. Depois dá uma olhada aí na página inicial, tem bastante conteúdo, mais de 300 vídeos. E esse que você está assistindo agora é parte dessa playlist aqui de Python e OpenCV. A ideia dessa playlist aqui é falar do básico ao avançado de Python e OpenCV, um pouquinho de tudo sobre ele. E todos os vídeos têm código-fonte, bastante explicação teórica e prática. Então não deixe de dar uma olhada. Na descrição desse mesmo vídeo você também vai achar bastante conteúdo de código lá do meu repositório no GitHub para ver. Então não deixe de dar essa olhada, beleza? E lembrando, claro, para você não deixar de ajudar o canal de alguma maneira, tem desde o botão Seja Membro, tem também o Pix, que é o universodiscretopix@gmail.com, e também as ajudas típicas, né? Curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, né? A gente acabou de bater 16 mil inscritos aí e conto com vocês para essa ajuda, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos finalmente a falar sobre morfologia matemática usando Python. Bom, vocês devem estar vendo aí na tela agora o exemplo que eu vou usar para ilustrar para vocês a morfologia matemática, mas até antes disso, eu acho que é importante comentar que quando a gente fala de técnicas de morfologia matemática dentro de processamento de imagens, a gente está falando de um tipo de filtro. Filtros que de algum jeito modificam os pixels de maneira a gente fazer um pré-processamento, uma manipulação da imagem antes de entregar ela para um outro algoritmo. Um algoritmo de IA, por exemplo, que, enfim, vai chegar em algum resultado. Ou, muitas vezes, o uso de técnicas como a morfologia matemática combinada com outras, acaba que a gente nem precisa mesmo de IA e outra coisa mais complicada. Isso é algo que eu vou comentar mais ao longo do vídeo. Mas o que que a morfologia matemática tem que outros tipos de filtro, como os filtros que eu falei em outros vídeos dessa playlist, eu não abordei? Qual que é a diferença? Bom, a morfologia matemática tipicamente é aplicada em imagens binárias. A gente vai ver que dá para aplicar em outros tipos de imagem também, mas ela foi pensada justamente a aplicação em imagens binárias, pois muitas vezes processos como de classificar objetos e segmentação é feito em cima da geometria para reconhecer um objeto. E muitas vezes você reconhece o objeto, a forma dele em cima de uma imagem binária. Mas a gente vai ver como uma técnica tão simples acaba sendo muito poderosa para outras coisas que vão muito além, mas sempre com esse intuito de fazer um tratamento na imagem a fim da gente obter o resultado que a gente quer e tal no algoritmo. Essa primeira que eu vou mostrar aqui para vocês é a erosão. E para a gente entender aqui a erosão, o que que ela está fazendo, eu vou usar o quadro aqui. Antes, eu acho que é importante dizer que essa imagem aqui vai ser a imagem original, tá? A imagem que eu vou dar como entrada a um desses filtros morfológicos, que depois vão fazer toda a mágica. E esse cara aqui vai ser a imagem de saída, vai ser o resultado final após a gente aplicar os filtros aí. Esse cara do meio, ele tem vários nomes, operador morfológico, no OpenCV a gente chama ele de kernel, ele que vai ser o operador do nosso filtro, é ele que vai fazer a operação do filtro que vai gerar o resultado que a gente quer. E bom, dito todas essas coisas, esse mesmo operador morfológico a gente usa para as diferentes operações que a gente aplica em morfologia matemática. Para a gente começar a entender elas, eu preciso falar de pelo menos duas com vocês: a erosão e a dilatação. Eu vou começar pela erosão. E a ideia da erosão é fazer o quê? É você justamente diminuir um pouco o volume de pixels. É como se você desse uma afinada na própria imagem. Mas como assim, né? Como é que essa afinada é feita? Isso vai depender do operador morfológico que a gente usa. Um cara tipo esse daqui. Esse é um operador morfológico 3x3, já que ele tem
3 pixels de largura e 3 de altura, como vocês podem ver aí, ele é tipo uma cruz que eu defini. E você pode imaginar que as áreas escuras, ou seja, a parte fora da cruz ali, seria os bits 0, e toda essa informação que compõe a cruz aí é o bit 1. Então, né, só para realmente ficar bem claro, aqui seria o 0, aqui seria 1 porque está dentro da cruz, aqui é 0 porque está fora da cruz, aqui é 1, 1, 1, 0, 0 aqui também, aqui 1 e aqui 0. E por aí vai. Ficou um pouco feio, né? Mas vocês entenderam a ideia. Isso eu acho que é importante dizer porque lá dentro da implementação do OpenCV ele é definido dessa maneira. E, bom, como é que funciona o operador de erosão? Ele tem uma ideia semelhante aos filtros que eu falei, passa baixa, passa alta, nos vídeos passados dessa playlist. Eu vou pegar esse operador morfológico e fazer ele andar pela imagem. Então ele começa andando aqui, depois anda para cá e para cá, né? Ele vai caminhando pela imagem pixel a pixel. Eu vou mostrar isso para vocês. Então ele tem essa coisa de varrer a imagem que a gente está acostumado. E observa que é importante a questão aí nesse quadro negro estar trabalhando com os quadrados aí vão representar os pixels, mas o que diferencia esse tipo de filtro dos filtros que a gente abordou na playlist é que você acaba fazendo uma espécie de uma operação binária, né? Vamos entender, né? Então eu vou fazer esse filtro caminhar pela imagem e dependendo de onde o filtro cair na imagem, isso vai afetar a imagem de saída. E afeta como? Como a ideia da erosão é você afinar a imagem, o que vai acontecer? A gente sempre vai olhar se todos os pixels que pertencem a esse operador morfológico, esse cara vermelhinho ali, eles estão dentro dos pixels azuis da imagem. Né? A gente assume que essa imagem, no caso aí que a gente está trabalhando, né? Essa imagem aqui, ela é só enfim, uma forma azul, né? Só para a gente ter um exemplo simples e didático e tal. A gente vai tentar verificar se todos os pixels do operador morfológico vão estar dentro daquela região azul ali da imagem de entrada. Se tiver, o pixel também vai aparecer na imagem de saída. Caso contrário, ele não vai aparecer. Mas assim, óbvio que eu explicando desse jeito não vai dar para entender. Então, vamos olhar um exemplo aí passo a passo. Bom, nesse caso aqui, como o operador morfológico, ele nenhum pixel do operador morfológico está interceptando a figura, então não vai acontecer nada e a gente vai caminhar aqui. Então a gente caminha aqui e agora a gente está aqui. Agora a gente está numa situação que vocês podem ver aí que 2 pixels do operador morfológico estão coincidindo na figura. E o que vai acontecer aí? Novamente, nada. A gente quer que todo o operador morfológico esteja dentro da imagem final. Então, novamente, não vai acontecer nada e a gente vai continuar. Então, agora a gente anda aqui mais uma unidade. Novamente, agora você tem 3 pixels do operador morfológico coincidindo com a imagem final. Então, novamente, não vai acontecer nada. E assim sucessivamente. A gente vai andando, aguardando uma situação que todos os pixels do operador morfológico vão estar internos àquela imagem ali. Então a gente vai continuar, né? A gente caminhou por toda a linha, chegou até o fim. Agora a gente continua fazendo o mesmo procedimento na linha de baixo. Semelhante a um filtro mesmo, varrendo toda a imagem. Aqui também. E opa! Agora vocês podem ver que estamos numa situação que todos os pixels do operador morfológico estão no interior da imagem de entrada que a gente passou para o algoritmo. Quando isso acontece, a gente assume, pelo menos na literatura, que houve uma operação de fit, né? Ele está dentro de toda a imagem. Todos os pixels bateram do operador morfológico com a imagem. E o que isso implica? Isso implica que na imagem de saída, no centro do operador morfológico, a gente vai colorir o pixel ali. Então, como vocês podem ver, agora apareceu um pixel azul ali naquela posição. E por que naquela posição? Pois no centro do operador morfológico, observe, é a mesma posição análoga nas duas imagens. Então, o mesmo x e y
do centro onde está o operador morfológico, a gente colore com um pixel ali naquela posição. Então, é sempre assim. Sempre que o operador morfológico ele encaixar completamente no interior da imagem ali, todos os pixels do operador morfológico ali, a parte, os pixels vermelhos, né, dele, né, a parte de dentro do operador morfológico. Sempre que ele estiver dentro da imagem, você vai gerar um pixel de saída ali na imagem final. Aqui mesma coisa, tá vendo? O pixel que apareceu ali é por conta dessa posição. Quando a gente andar aqui para o lado vai acontecer a mesma coisa, então a gente também vai colorir o pixel vizinho. Igual eu fiz ali, eu também colori o pixel vizinho. E como vocês estão percebendo aí, o que esse operador de erosão ele faz? Ele começa, você diminui o total de pixels no fim. A quantidade de pixels que vai sobrar na imagem final vai ser muito menor do que os pixels da imagem original. E a ideia da erosão é justamente essa, você erodir a imagem. É como se toda essa região aqui em volta dos pixels do contorno da imagem, eles diminuem, né? Como se você estivesse afinando a própria imagem. Aí peguei um texto aqui que vai me ajudar a continuar nessa explicação, só para vocês verem, ó, é o mesmo exemplo que eu estava fazendo no quadro. Então, se você tiver uma imagem de entrada como essa e um elemento estruturante, que é justamente essa kernel que eu falei, se você aplica essa kernel naquela imagem, semelhante à que eu fiz, a imagem de saída vai ser só esse conjunto de pixels vermelho. Então, o que ele faz? Ele afunila a imagem. E talvez vocês estejam pensando, ok, entendi o procedimento, mas por que isso é útil? Né? Qual o sentido de usar alguma coisa desse tipo? E aí, pessoal, que entra o código. No código que eu vou mostrar para vocês, eu acho que com o código vocês vão terminar de entender o que a erosão está fazendo aqui. Lembrando que todo esse código anterior eu uso para exibir as imagens no Jupyter. Não vou explicar isso aqui tudo para vocês, pois já tem um vídeo que eu trato isso na playlist. Eu vou lembrar de botar aí na descrição, caso vocês queiram entender essa montanha de código aqui. Ela só serve para eu exibir as imagens. Aí, para a gente entender, eu peguei essa imagem aqui de moedas, apliquei aqui a função de leitura do OpenCV para carregar a imagem em preto e branco e exibi ela só para vocês verem na tela, usando essa função show single image, que é o método que eu mostrei ali em cima, que eu dou a imagem e tal, e exibe na tela, né? Não tem nada impressionante. Aqui eu apliquei a linearização, que eu já expliquei num vídeo dessa playlist. É uma técnica que você pega, deixa a imagem em preto e branco. Então todo mundo que estiver acima desse limiar vai ficar preto, e todo mundo que estiver abaixo desse limiar vai ficar branco, pois observa aqui, eu estou aplicando uma linearização inversa. Isso eu também expliquei lá no vídeo, eu não vou explicar de novo. Mas o fato é, eu apliquei essa função aqui de linearização. Todos os pixels que estiverem acima de 127 ali no caso vão ficar pretos. Isso é bem nítido no fundo, ali no caso fundo branco. E todo mundo que estiver abaixo de 127 vai ficar branco. Só de aplicar isso, eu já consigo obter exatamente as regiões das moedinhas ali. Sem aplicar algum tipo de inteligência artificial, nada disso. Eu já tenho essa imagem aí que vai ser muito útil caso eu quisesse criar um algoritmo, por exemplo, que conta quantas moedas tem ali. Só que se eu tentar aplicar um algoritmo de contar moedas diretamente ali, vai dar uma certa confusão, pois uma moeda está colada com a outra, parece que tudo é uma coisa só, várias bolinhas umas coladas com as outras, sabe? Então, não é algo assim tão legal. Agora, observa que interessante. Se eu aplicar a erosão, eu já explico o código, tá? Mas quando eu aplico a mesma erosão que eu expliquei ali no quadro para vocês, olha o que acontece. Como você tem aquele operador morfológico que vai caminhando pela imagem, ele vai afinando a imagem, ou seja, vocês conseguem perceber aí nitidamente, ela vai ficando mais fina. Toda aquela região, os pixels da borda da imagem, eles vão sumindo, vai ficando só a parte de dentro, a parte de dentro. Se eu aplicar a ilusão várias vezes, vai chegar num ponto que eu vou ter apenas, não chegam a ser bolinhas, né, mas essas forminhas aqui. E agora basta eu contar quantas tem para eu saber quantas moedas tem na imagem. Então,
Um procedimento como esse aqui de erosão, ele serve para quê? Separar objetos conectados. Então, se eu quisesse um algoritmo que pega uma imagem binária como essa e fazer com que eles não fiquem mais conectados, eles fiquem separados, a erosão é ótima para isso. E também ela ajuda a deixar contornos mais suaves. Pelo menos se você aplicar poucas vezes. Então, não sei se aqui vai ficar tão claro essa coisa do deixar o contorno mais suave, mas se vocês observarem essas moedinhas aqui, ó, toda essa parte assim meio quase que serrilhado, eu acho que dá para dizer que tem um grau de serrilhado. Se você aplica erosão, esse serrilhadinho ele tende a sumir um pouco, ele fica um pouco mais suave. É um pouco difícil, esse efeito é mais sutil. No caso do contorno mais suave, mas ele é feito também. Bom, talvez dê um sentimento que a erosão ainda não é assim tão útil, mas a gente vai ver que ela combinada com outras coisas fica ainda mais poderosa. Mas vamos entender, né, como é que eu implementei isso aqui de fato. Bom, eu apliquei aqui uma kernel. Existe uma função dentro do OpenCV que gera essa kernel, mas eu acabei nem usando ela aqui, eu usei o NumPy. Eu posso usar o NumPy para gerar uma matriz, e essa matriz vai ser a kernel. Aqui eu fiz uma kernel 4x4. No exemplo que eu estava mostrando para vocês do quadro, era 3x3. Aquele exemplo que eu tinha mostrado para vocês do quadro era como se fosse uma matriz assim. Ó, lembra da cruzinha? Então você tem aqui um formato que é tipo uma cruzinha mesmo. Aquele exemplo que eu mostrei para o quadro para vocês, ele seria implementado numa matriz 3x3 assim, no Python e no OpenCV. O exemplo ali em cima, que eu criei uma matriz toda composta por uns 4x4, na verdade eu gerei uma matriz assim, ó. E naturalmente, um operador morfológico como esse, ele já é muito forte, né? Então ele já tem um efeito mais brutal em aplicar a erosão, em afinar bastante essa imagem aí. Foi até por isso que eu acabei usando. Se eu quisesse aumentar, botar valores maiores, a gente ia ver que a erosão ia ser ainda mais crítica, né? E a erosão é bastante simples, é só aplicar esse método CV2 erode, ele é suficiente para erudir a imagem. Aí eu passo a imagem. A princípio, eu só estou passando imagens binárias, tá? Após a linearização, mas a gente vai ver mais para frente que dá para aplicar esse efeito de erosão, dilatação ou outras técnicas também em imagens que não são binárias. Aqui está o operador morfológico, a kernel, e aqui é o iterations. O iterations é quantas vezes eu vou aplicar esse efeito na mesma imagem. Se eu colocar iterations 1, ele vai passar aquele operador morfológico por toda a imagem apenas uma vez. Se eu colocar iterations 2, o que ele vai fazer? Ele vai passar por toda a imagem uma vez, aí vai dar uma afinadinha, e nessa imagem resultante eu aplico o mesmo operador morfológico de novo. Então eu vou afinar no que eu já tinha afinado antes. E foi aí que eu gerei esse efeito aqui de grid, como vocês podem ver, após eu aplicar a erosão. Uma vez só, duas vezes, olha lá, a gente consegue perceber que a imagem está afinando, né? Ela deixa, as moedas deixam de estarem conectadas cada vez mais, até que quando eu repito a erosão 5 vezes, essa conexão some completamente. Se eu fosse criar um algoritmo que conta quantas moedas tem, né, existem diferentes maneiras de você implementar isso. Uma poderia ser começando com a erosão. Eu aplico a erosão, depois eu conto quantos elementos desconectados ali, não chegou a ser bolinhas, mas essas forminhas aí eu conto quantas tem. Mas, assim, a erosão sozinha, ela não é tão útil. Ela fica mais poderosa combinado com outras técnicas, que é o que eu vou abordar aqui agora. Mas, para continuar agora e fazer sentido essa explicação, eu tenho que falar com vocês da dilatação. E para eu falar da dilatação, a gente precisa voltar ali para o quadro. Então, estamos de volta aqui no nosso quadro. E, bom, a dilatação, ela vai seguir um procedimento bastante parecido com a erosão. Novamente, você vai ter um operador morfológico que vai caminhando pela imagem, mas enquanto a erosão ela espera que todo o operador morfológico esteja dentro
da imagem final, agora a gente vai fazer o seguinte: se apenas um pixel, pelo menos um pixel do operador morfológico coincidir com a imagem, então no centro do operador morfológico a gente vai, na imagem de destino, né, gerar um novo pixel. Nessa posição inicial aqui não vai acontecer nada, pois, né, nenhum pixel do operador morfológico está coincidindo. Agora, aqui muda de figura, pois agora temos 2 pixels do operador morfológico coincidindo, e isso vai gerar um pixel resultante ali na imagem de destino, como a gente pode ver aí. E bom, eu continuo fazendo isso. Como temos 2 pixels ali colidindo, isso gera um novo pixel ali na imagem de destino. Se eu caminhar aqui, colide de novo, então teremos um novo pixel ali do lado, né? Naquela mesma posição ali análoga. Na próxima isso vai acontecer também, e na próxima também. E assim sucessivamente, na próxima linha de novo. Basta você dar um hit só, né? A gente até costuma dizer que essa operação aí é um hit. Basta um pixel do operador morfológico interceptar a imagem daquele polígono azul ali que a gente fez, e isso gera um pixel resultante ali naquela mesma posição. Eu não vou desenhar tudo porque eu não vejo necessidade, mas numa imagem muito parecida com aquela que eu desenhei no quadro, se a gente aplicar a dilatação com o mesmo elemento estruturante, olha o que acontece, a imagem resultante, ela se torna essa região vermelha aqui. Então, é como se adicionasse uma capa de gordura em volta do contorno da borda da imagem original. Então, é como se você desse uma engordadinha na imagem que você tinha antes. Então, enquanto a erosão ela afina, a dilatação ela dilata, né? Ela engorda a imagem. Eu acho que esse texto aqui que eu vou deixar na descrição, ele até tem exemplos muito interessantes para isso. A gente consegue ver a erosão da letra A, o que vai acontecendo se você vai aplicando. E até a mesma coisa que eu falei antes, né? E se a gente pegar um A fino, você vai dilatando ele. Mas vamos ver no código que eu fiz o que acontece para a gente entender melhor. Aí, nesse exemplo, eu já tento mostrar uma aplicação interessante aqui da dilatação. Eu peguei essa imagem aqui daquele símbolo de perigo nuclear, enfim, carreguei e tal, ela em preto e branco para a gente ver. E a dilatação, ela consegue ser muito útil para preencher buracos. Já que você dilata a imagem, você dilata esses pequenos buracos, você consegue preencher. A gente até consegue ver isso aqui embaixo, olha lá. Eu peguei a imagem original. Se eu aplicar uma dilatação de nível 2, você já consegue preencher um pouco mais. Dilatação de nível 4 preenche mais, até que vai preenchendo tudo. Claro que você tem que tomar cuidado, pois você pode acabar preenchendo, inclusive, partes da imagem que você não quer. Aí tem todo um... Enfim, você pode combinar dilatação, erosão, para ir preenchendo buracos sem, ao mesmo tempo, preencher áreas que você não quer que efetivamente sejam preenchidas. Então, como eu acho que fica claro aqui, ele acaba tendo um efeito oposto ao que a erosão faz. Você consegue conectar imagens próximas que não estavam conectadas antes. Você consegue preencher esses pequenos buracos aí, como eu falei, né? Vamos até ver aqui. Eu acho que não tem muito segredo o código, não, pois é muito parecido com a erosão. Você vai chamar o método CV2 de leite, passando a imagem, passando também o operador morfológico. E aí lembra que cada operador morfológico que você aplica, ele acaba tendo um efeito. Se você tiver, por exemplo, um operador morfológico que ele é todo horizontal, por exemplo, isso vai ter um efeito de ou você erodir, ou seja, afinar ou dilatar, especialmente as regiões verticais da imagem. Então, a escolha do operador morfológico acaba sendo importantíssima para o efeito final. Se você tiver um operador morfológico que ele é todo preenchido com uns, ele vai ter um efeito mais severo. Especialmente se o tamanho dele for maior também. Então, como eu sempre falo aqui nessa playlist, até nos vídeos de IA, redes neurais também, o negócio é testar para ver qual é o melhor operador morfológico para o seu conjunto de imagens. E aqui mesma ideia.
eu também apliquei para diferentes iterações para a gente ver o efeito de dilatação aplicado 2 vezes, 4 vezes, 6 vezes, 8 vezes e 10 vezes, até gerar esse efeito aí. Mas o que acontece? Então, dito isso, eu expliquei para vocês a erosão e a dilatação. Eles são relativamente úteis sozinhos, mas realmente o poder da morfologia matemática vem quando você usa erosão e dilatação juntas. E é aí que acaba sendo uma das principais aplicações em processamento de imagens, visão computacional e tal. O primeiro grande exemplo é a abertura. O que é a abertura? Eu acho que a melhor forma de entender é com um exemplo. A abertura é quando você pega uma imagem e você faz a erosão nessa imagem e após você aplicar a erosão na imagem, você dilata ela. Você vai falar, pô, Lucas, mas que coisa estúpida, porque olha só, você tem o J aqui, quando você aplicou a erosão, o J ficou mais fino, como a gente esperava e pelo que a gente explicou. Se eu aplicar a dilatação, meio que volta a ser o J de antes, pois eu dilatei o que eu já tinha erodido, voltei ao que estava antes. Então, que operação inútil, mas na verdade não. Ela é extremamente útil, pois quando você aplica a erosão e você tem esse efeito de pixels pequenininhos perdidos e tal, eles somem completamente. Então, o filtro de abertura acaba sendo muito bom para ruído. Para vocês verem, olha, essa imagem original, uma impressão digital que por algum motivo o sensor, a câmera, capturou pequenos ruídos, fragmentos que a gente não quer. Se a gente aplicar a abertura, olha como que fica praticamente a imagem de antes, só que sem todo aquele ruído. E talvez essa seja uma das aplicações mais úteis de morfologia matemática, pois a abertura, que é você erodir e depois dilatar a mesma imagem, faz com que todos esses ruídos pequenininhos aí sumam. Vai ter utilidade aí, basicamente. Né? No caso do J não fez diferença, pois você não tem pixels branquinhos pequenininhos perdidos aí no meio. Se tivesse, eles teriam sumido também. Então você volta ao que estava antes, só que sem esses ruídos. E aí que é a parte mais interessante dessa técnica aí. Aí, eu não vou explicar esse código aqui não, pois é só um exemplo didático para a gente entender passo a passo o que a abertura faz. Você aplica a erosão e nessa imagem erodida você dilata. Então, aqui é só uma descrição visual da abertura. Mas aqui embaixo, o que eu fiz? Eu peguei uma imagem de impressão digital, exibi ela na tela para vocês verem. Aí eu implementei uma outra kernel aqui, eu estava testando, né, diferentes valores para justamente ver qual que dava o efeito mais legal. Aí eu cheguei nessa aqui que é quase como uma cruzinha também. Eu acho que essas kernels assim com formato de cruzinha, elas dão resultados bem interessantes. E quando eu vou aplicar outras operações morfológicas mais complexas, eu uso esse método aqui, Morphology X. Aí eu passo a imagem, a flag dizendo qual operação mais complexa de morfologia matemática eu estou aplicando. No caso aqui eu estou aplicando de abertura, open, e a kernel. Então é isso, a imagem original, qual a operação de morfologia que está aplicando e a kernel. Isso vai gerar uma nova imagem com aquele resultado ali final. E aí chegamos nessa imagem aqui que já tem a abertura. Bom, como agora você já deve estar imaginando, se existe abertura, existe também o fechamento. O fechamento, como você deve imaginar também, é ao contrário da abertura. Então, o que o fechamento faz? Você pega uma imagem, você dilata ela, e o J ficou mais gordinho, tá vendo? E esse J gordinho eu erodi, voltou ao que estava antes. Novamente, para um exemplo como esse do J, é inútil. Mas ele é útil quando você tem pequenos buracos na sua imagem. Aí, para ilustrar isso, vejam só esse exemplo. Imagina que para minha aplicação, por algum motivo, eu quero exatamente os pixels desse telefone. Então, eu quero uma imagem onde o fundo vai ficar preto e os pixels que compõem esse telefone aqui vão ficar brancos. Se eu aplicar a linearização, igual a gente discutiu no vídeo passado, por mais que você teste diferentes valores aí, no caso eu botei um limiar de 100, então o que aconteceu? Todos os pixels acima de 100 ficaram pretos
que é exatamente o caso do fundo, já que o chão ali, como vocês podem ver, o chão é branco, né? E como o telefone é mais escuro, ele é mais cinza, os pixels dele ficaram brancos. Mas observe o que aconteceu aqui. Como você tem pequenos brilhos ali no telefone, dentro dele você ficou com alguns pixels pretinhos. Você não quer isso, você quer preencher eles completamente. E aí, o fechamento é muito bom, pois ele vai dilatar tudo, inclusive esses buracos, já que é como se fosse água, né? Esses pixels brancos eles vão preencher aqueles pixels pretos dentro do telefone, gerando o efeito aí de fechamento que a gente quer. A gente tem praticamente a mesma forma de telefone que a gente queria, só que sem esses pixels pretos dentro do telefone. Então ele também é muito útil para isso, para preencher pequenos buracos. Que novamente, essas técnicas, junto de outros algoritmos, né, você pega uma imagem, aí aplica um determinado filtro, depois aplica um filtro morfológico, não sei o que, aí você faz toda a etapa de pré-processamento que a gente chama e aí entrega para um algoritmo classificador ou um algoritmo de IA que vai ter uma tendência a gerar um resultado melhor. Mas continuando aí, só para terminar de explicar do ponto de vista de código como isso funciona, né? A ideia é muito parecida. Aqui eu peguei uma kernel ainda mais exagerada, 11 por 11, toda preenchida com uns, pois eu quis gerar um efeito muito forte de uma só vez. Né? De certa forma, eu não sei dizer agora se aplicar várias vezes com uma kernel menor ou aplicar uma vez só com a kernel maior, se o resultado final tende a ser o mesmo. Talvez até sim. Confesso que eu não tenho essa resposta aqui agora, não. Mas o fato é, eu apliquei aí 11 por 11, mesma coisa, passei a imagem, agora passei a flag de fechamento, né? Essa flag de fechamento aí vai preencher, e a kernel, e voilá, né? Temos o resultado que a gente queria. Talvez uma das coisas mais importantes que eu vou falar aqui nesse vídeo agora é que a gente tem uma tendência a achar que, pelo fato de redes neurais estarem muito populares, que a gente precisa usar redes neurais em todos os problemas que a gente quiser. E a gente não precisa. Vocês têm que lembrar que existia um mundo antes de redes neurais que funcionava muito bem também. Técnicas simples como essa de morfologia matemática acabam sendo muito úteis em diferentes contextos, como, por exemplo, reconhecer caracteres de uma placa de trânsito, né, placa do carro ali. Só de você aplicar algumas técnicas, tipo essa de morfologia matemática, eu vou dar exemplos ali mais para frente, você já consegue resolver esse problema, muitas vezes sem aplicar IA. Tem até um tutorial que eu achei, eu vou deixar aí na descrição, que você consegue achar código de barra de produtos em imagens sem usar qualquer tipo de IA. Só técnicas simples, dentre elas, essas técnicas de abertura e fechamento. Então, não tem por que você usar redes neurais em tudo, né? Parece que quando a gente aprende a usar martelo, todos os problemas viram prego. Tem até essa frase aí conhecida. É importante você conhecer várias técnicas. Às vezes as técnicas simples vão chegar num resultado muito bom, sem você precisar treinar uma rede neural complicada, que demanda um custo computacional muito grande, muitos testes, muitos dados. E um algoritmo simples desse roda rápido, não precisa de dado nenhum. Então, aqui um outro exemplo muito interessante, para continuar aqui, que a gente pode aplicar morfologia matemática para achar os contornos de uma imagem. Aqui você tem o gradiente morfológico que chama. O gradiente morfológico é basicamente a diferença entre dilatação e erosão de uma mesma imagem. É como se eu pegasse, por exemplo, aquela imagem do Pikachu ali, igual vocês estão vendo, se, por exemplo, eu dilatar ela, uma coisa que poderia acontecer o contorno do Pikachu ficar mais grosso, por exemplo. Se você erodir, o contorno do Pikachu fica mais fino. Aí você pega essa imagem dilatada, subtraída pela imagem erodida, o que, que vai acontecer? Vai sobrar só o contorno, basicamente. Como se você estivesse subtraindo os pixels mesmo. O que vai sobrar justamente é o contorno em volta, gerando uma imagem tipo essa. Então, muitas vezes, se você quiser detectar arestas, enfim, achar só o contorno geométrico do objeto para depois aplicar um outro algoritmo,
esse gradiente morfológico aí acaba sendo extremamente útil para esse tipo de coisa. E a ideia aqui é muito parecida. Eu chamo novamente esse método MorphologyX, que aplica esses efeitos, essas transformações morfológicas mais complexas. Só que eu passo a flag agora é Morph Gradient. E aqui eu coloquei uma kernel pequenininha para justamente eu quero o gradiente ali da imagem, o contorno pequenininho. Se eu aumentar ali, eu vou engrossar bastante esse contorno. E só para a gente entender bem aqui o exemplo, eu peguei a imagem do Pikachu e mostrei um exemplo exageradamente dilatado e um exemplo exageradamente erodido. Aqui é importante a gente entender que quando você dilata em relação ao pixel branco aí no caso. É por isso que o contorno sumiu ali na dilatação e apareceu muito na erosão. É como se quem estivesse dilatando fosse o branco e quem estivesse erodindo, sumindo, é justamente o branco. Aí tudo bem, aqui é um exemplo muito exagerado, mas se a gente imaginar que a gente está fazendo uma subtração da dilatação pela erosão, é realmente subtrair as cores diretamente. Se a gente pensar dessa forma, o que sobra, entre aspas, é basicamente o contorno. É aí por isso que a imagem resultante, a imagem que a gente tem no fim, é justamente essa imagem aí de contorno, que é o que a gente quer. Acaba sendo um outro exemplo muito útil de morfologia matemática se a gente quiser os contornos de um objeto. A gente também consegue o contorno se a gente aplicar, por exemplo, uma filtragem passa alta, que foi o que eu expliquei, se eu não me engano, no vídeo passado dessa playlist, mas é uma outra possibilidade aí que a gente tem. Lembrando que esse exemplo que eu dei aqui de dilatação e erosão é diferente do de cima, tá? Aqui eu botei kernel 10x10 só para a gente ter um exemplo extremamente exagerado, né? Aqui foi 2x2, porque para você realmente ter o efeito que você quer só da bordinha em volta, você vai aplicar uma kernel pequenininha, né? Você não vai passar uma kernel muito exagerada. E meio que para fechar esse vídeo, eu queria falar de outros dois filtros morfológicos que são muito úteis e muito desconhecidos também, pois quando a gente pensa numa aula típica de processamento de imagens e tal, você sempre vai ter o professor falando de abertura, fechamento, especialmente abertura e fechamento, dilatação e erosão. Mas é muito raro falar, por exemplo, do top hat e do black hat. E a gente vai ver que são filtros também super úteis. Bom, o que é o top hat? O top hat é você fazer a subtração entre a imagem original que você tinha menos ela após aplicada a abertura. E só falando assim fica meio confuso. Então acho que a melhor forma de entender mesmo é com exemplos. Aqui você tem uma imagem qualquer aqui e você tem ela após a abertura aqui, mas uma abertura muito exagerada, tá? Lembrando, tá, pessoal, o que é a abertura? Para me ajudar a memorizar, eu sempre penso o seguinte: a abertura, ela abre no fim. Então, a abertura, o que você faz? Você faz a erosão, aí a imagem afina, e ao final você dilata. Por isso que eu sempre penso assim, o filtro de abertura meio que abre no fim, ele dilata no fim. E por que se gerou esse efeito aqui tão estranho? É porque eu apliquei uma abertura aqui com uma kernel 9x9 aqui, super exagerada. Então, ele erodiu, o J praticamente sumiu, sobrou só pequenos pixelzinhos, depois eu dilatei, aí ficou essas três bolinhas. E o que é o top hat? É a imagem original, é a diferença, na verdade, entre a imagem original e a de abertura. É como se eu pegasse o original e os pontos em comum, justamente a diferença entre eles, eu deleto na imagem top hat ali final. Então, por exemplo, como essa bolinha do J que está na mesma posição, ela fica apagada na imagem de saída. Essa região aqui coincide com essa região aqui, então ela é apagada. Né? O que sobra é o que não intercepta, o que não coincide ou colide com a abertura ali. Mas, obviamente, esse exemplo aqui, ele é útil para entender a operação, mas ele não é útil a entender para que serve. E para a gente entender para que ele serve, eu acho que um bom exemplo é esse daqui. O filtro de top hat, ele é útil para você achar
regiões muito claras, com muito brilho da imagem. E você vai concordar comigo que nessa imagem aqui que tem um carro com a placa ali, uma região muito clara é a da placa. Bom, se eu aplicar o top hat na placa, claro, ficam alguns pixels perdidos aqui, mas a placa fica totalmente intacta. E se eu fosse criar um algoritmo para reconhecer os caracteres de uma placa de automóvel, eu poderia usar o filtro top hat. Seria muito provavelmente uma das escolhas que eu faria. Mas por que gerou esse resultado, Lucas? Porque agora vamos ter que discutir o seguinte: eu não estou mais aplicando morfologia matemática em uma imagem binária, eu estou aplicando numa imagem de tons de cinza, que tem vários tons que variam do preto, passando por vários cinzas até o branco. Para eu explicar isso, eu quis vir para essa página aqui. Todos esses links que eu estou usando como referência para essa explicação, eu vou deixar na descrição, tá, pessoal? Mas só para a gente entender o que acontece quando você está aplicando dilatação, erosão, enfim, todas essas técnicas numa imagem que não é mais binária. Se você estiver, por exemplo, dilatando uma imagem de tons de cinza como essa daqui, o que você vai fazer? Você vai ver você tem um elemento estruturante simples aqui para explicar. Você vai ver o conjunto de pixels que intercepta esses bits 1, semelhante ao que a gente fez no exemplo do quadro. Se a gente imaginar que aquela cruzinha vermelha, todos os pixels que compõem a cruzinha vermelha são os pixels 1, e os que estão fora da cruzinha é o 0. Então eu olho todos os pixels que coincidem com posições 1 do meu elemento estruturante, e a maior cor se torna a cor da imagem de saída ali final. Então, ao invés de você gerar como uma saída, por exemplo, ou 1 ou 0, você vai gerar como uma saída a maior cor, a cor máxima. E no caso da erosão, simplesmente é a menor cor. É essa que é a diferença básica aí. Pelo menos essa é a explicação no MATLAB, mas pelo que eu entendo, o princípio é exatamente o mesmo aqui no Python e no OpenCV. Ele até tem algumas explicações aqui bem interessantes também, outras formas de ver o que eu expliquei ali no quadro para vocês. Então, é um princípio muito parecido. A diferença é que, no caso da dilatação, você vai gerar como uma saída ali naquela posição central a cor máxima, e na posição central ali, se você estiver aplicando erosão, vai ser a cor mínima. Pelo menos essa ideia foi aplicada aqui. E o que acontece? Se eu aplicar a abertura, entendendo especialmente aqui na placa, o que vai acontecer? Você aplica a abertura, então a primeira coisa que você faz é fechar, ou seja, aplicar a erosão, fechar. O que vai acontecer? Toda essa área branca aqui da placa, toda essa área branca aqui da placa, ela vai fechar, vai ficar pequenininho, vai ficar escuro, e depois que você aplicar a abertura, ele vai abrir, mas ele vai reabrir preto. Por quê? Porque você aplicou... quando você aplicar a abertura nessa imagem aqui, nessa área da placa, a placa some, ela vai fechando nela mesma, ficando escura e fechadinha. Quando você faz a abertura, ela reabre branca. Então, quando você aplica a abertura numa imagem em tons de cinza, o que acontece é que as regiões claras, na imagem resultante de saída, elas tendem a ficar escuras. O que era escuro já fica escuro mesmo, dá na mesma, mas as regiões claras, elas tendem a escurecer também. E quando você faz a diferença dessa imagem para a imagem original, o que acontece? A diferença dessa área branca da clara com essa área escura tem como saída a área branca, justamente exatamente a área ali da placa. Aí, observa que essa técnica sozinha, de top hat, o que o top hat faz então? Ele realça, meio que sobra na imagem final só a área branquinha, a área clara, né? Que é justamente o nosso objetivo aqui, a placa. Mas sobra ainda um monte de coisa do fundo que a gente não quer. Se a gente aplica a linearização, lá, elas praticamente somem e sobra praticamente só a placa. Então, se eu fosse implementar um algoritmo
Para achar a região da placa, por exemplo, bastaria eu achar a maior área da imagem final após eu aplicar o top hat, depois uma linearização. A maior área, o maior retângulo aqui que sobrar vai ser a placa. Então, veja como um algoritmo, na verdade, dois algoritmos simples, um aplicado após o outro, cumpre um papel que parece até uma inteligência artificial, só que não é. Então, uma técnica simples como essa não demanda uma rede neural, dados, treinamento, nem nada. Só aplicar essas duas técnicas simples e eu acho a área da placa. Depois eu posso jogar isso para um algoritmo que, sabendo onde a placa está, aí ele reconhece os caracteres um a um. Mas eu expliquei aqui a intuição. Vamos falar do código aqui rapidinho também, que eu acho que é super importante, né? No caso, se você for aplicar essa técnica de top hat, que serve exatamente para isso, achar, apresentar ao fim, realçar apenas as áreas claras de uma imagem, eu passo a imagem. Aí pode ser imagens em tons de cinza, tranquilo. Eu só tenho que lembrar de passar a flag top hat. E aqui dentro eu já passei a kernel de uma vez. Como vocês podem ver que é uma kernel bem exagerada, para justamente realçar totalmente aquela área clara ali. E depois com uma linearização aqui. Aí a linearização aqui que eu apliquei é bastante simples. Os pixels acima do tom 127 ficaram brancos e os abaixo ficaram pretos. Foi com isso que eu consegui remover praticamente todo o fundo. Poderia aplicar uns outros algoritmos, mas acho que nem precisa, né? Se eu aplicar um algoritmo buscando a região conexa ali, o pedacinho que tem o pedacinho conectado maior, ele vai ser a placa. Não vai ser o logo, não vai ser o fundo, vai ser necessariamente a placa. Então, só com isso eu tenho praticamente um algoritmo que acha placas de automóveis, pelo menos se a foto do carro tiver traseiro. Não cheguei a testar de frente, mas um princípio bem parecido, né? E bom, como vocês devem imaginar, se existe o top hat, existe o inverso dele, que no caso aqui é o black hat. O black hat ele serve para eu achar regiões muito escuras na imagem. Então, é exatamente o princípio inverso aqui. Você vai aplicar o fechamento, que é você dilatar depois erodir, né? Você está fechando, você está erodindo ao final. Aí é a mesma ideia, né? A diferença é o que sobra na imagem final, onde os pixels interceptam. Isso vai ser apagado na imagem de saída final black hat. E o que eles não têm em comum é o que sobra na imagem final. Pelo menos o que eles têm diferente em relação à imagem original ali no caso. E aqui eu apliquei na mesma imagem só para a gente ver uma coisa interessante. Agora, o que eu realço aqui no fim na imagem black hat são especialmente as áreas escuras da imagem. E olha uma área escura que você tem aqui na imagem. Justamente as letras da placa. As letras da placa são exatamente pontos muito escuros na imagem. E quando eu apliquei o black hat, eu peguei exatamente os caracteres que formam a placa. Inclusive, após eu aplicar a linearização, eu acho as letras se eu quiser. Então, se eu fosse fazer um algoritmo para ler os caracteres de uma placa de automóvel, eu poderia, se pelo menos as letras estiverem com cores escuras, eu poderia aplicar o black hat. Aí dá para usar a sua criatividade, pois você pode combinar o top hat e o black hat para ter os pixels da placa, não só a região da placa, mas também as letras, né, os caracteres, melhor dizendo, da placa de automóvel. Funciona também. Então, se você tivesse um algoritmo que por algum motivo você quer que só sobre na imagem final a região escura e o resto seja apagado, a técnica de black hat acaba sendo uma boa para isso. E no mais é isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Tentei mostrar muita coisa rapidamente aí, mas espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Continuar acompanhando aí os próximos vídeos. E lembrando aí, não deixar de agradecer aos membros por toda a ajuda aí que eles dão por meio do apoio. E é isso, valeu!